Eu nesse momento eu continuo sendo uma professora, né, e serei sempre uma professora, mas eu estou no Estado. Eu estou, no momento, na coordenação dos programas de educação e cultura da Secretaria de Política para as Mulheres. Nós, as feministas brasileiras, da minha geração, da geração que começou o feminismo na década de 70, todas fizeram essa trajetória. Né? Já estavam na academia, descobrem, né, a luta das mulheres na Europa e nos Estados Unidos, vem como transbordando numa onda, chega no Brasil, naquele momento numa sociedade ainda fechada, até porque o governo militar tinha um controle, quer dizer, a democracia era uma democracia capenga. Então, hoje, quer dizer, então essa convivência que tem tensões, mas ela foi sendo construída ao longo de todas essas décadas. É como se eu estivesse partida. Já nesse movimento de reconhecimento da luta das mulheres a nível do Estado brasileiro, a gente já vem perseguindo essa outro lado, né, da história, que é participar também. Eu também sou Estado, né? Eu sou Estado quanto professora de uma universidade pública e sou Estado quando eu estou no balcão da Secretaria de Política para as Mulheres, pilotando programas, analisando projetos, tentando fazer políticas públicas para o Brasil inteiro. Não é uma situação fácil, é uma situação tensionada. A política pública ela tem que ter um mínimo de consenso democrático para poder você conseguir implementá-la. Porque quando você está no espaço público, você não é só o que você pensa. Você tem que levar em consideração que as tuas ideias, elas não são as ideias de todos e todas. Olha, para nós, o Fazendo Gênero é um momento extremamente importante para ouvir mulheres e homens a respeito das questões da discriminação sexista, orientação sexual, racismo, das identidades de gênero. A sociedade brasileira, eu acho que está viva e pensando bastante a respeito dessas questões. Esse é o momento, quer dizer, Fazendo Gênero é o momento de juntar todos e todas, fazer a reflexão e tentar virar o futuro, né? Construir um futuro melhor, porque quem vem para o Fazendo Gênero é a geração que será eu daqui a 10, 15 anos, né? Ou menos até. O Fazendo Gênero fará seu 10º encontro, portanto tem mais de 20 anos, tem 21 anos, que vai completar no ano que vem, e a Secretaria de Política para as Mulheres fará 10. Eu acho que 2013 é um momento muito importante que você pode fazer um balanço do que foram as políticas públicas, os planos nacionais de política para as mulheres, as 3 conferências que a gente realizou, as 4.000 pessoas que tiveram aqui no Fazendo Gênero 9, os 4.100 estudantes que escreveram redações para a 8ª edição do Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero do ensino médio. É a maior edição do ensino que nós tivemos do prêmio, foi a deste ano. A gente precisa ter os jovens, 90% dos jovens entre 18 e 24 anos tem que estar na universidade. Não há, quer dizer, se contentar com o pouquinho que a gente tem, que não chega a 20, não é razoável. A gente tem que ampliar o número dos jovens na universidade, porque os empregos do futuro vão
exigir cada vez mais formação, conhecimento, do que nós antigamente pensávamos que uma sociedade robótica era uma sociedade de apertar botões. Não é apertar botões, precisa saber como você vai apertar os botões e o que é que eles significam. Isso exige conhecimento. Um professor não se faz com o doutorado só. O doutorado é só abrir uma porta. Você vai precisar treinar. Um professor se faz ao longo de uma longa prática de ensino. E isso é um desafio que, no momento, a universidade e o meio universitário ainda não é muito consciente de que os professores e professoras precisam de prática de docência. Precisa de conhecimentos, de diplomas, né? Portanto, para sedimentar, saber fazer uma pesquisa, fazer um trabalho de extensão, e dar boas aulas. E essa comunicação não é trivial. E não é só um dom, que alguns têm e outros não. Eu sou muito exemplo de como o ensino universitário como a pós-graduação foi se implantando dentro do espaço universitário brasileiro. A minha carreira um pouco espelha a forma como a universidade e a academia e a divulgação, a propagação da acadêmica na sociedade brasileira aconteceu. Eu era um pouquinho diferente já, mas pense que eu sou nordestina chegando no Rio de Janeiro sem conhecer ninguém. O fato de ter andado pela França, andado por outras plagas, ajudou a abrir portas, né? Hoje, naquela época, todos nós que entrávamos na universidade, a gente tinha só graduação ou tinha, como eu, um doutorado incompleto, porque eu já tinha estado na França na década de 60. Então eu vinha de uma experiência numa universidade francesa. A minha história não se repetirá mais para vocês que estão chegando. Eu não fui reitora, nunca fui diretora da faculdade, porque aí cria-se as outras barreiras, que são as barreiras de sexo, né? O poder, mesmo no o poder universitário, o poder no sistema de ciência e tecnologia, é um poder masculino, porque nós não conseguimos ainda desconstruí-lo. Esse é o desafio. Eu até comecei, antes de ir para a UF, em 72, comecei levando um não da IBM. A IBM não me aceitou para fazer um concurso. Ela rejeitou a minha inscrição, porque eu era casada e tinha 2 filhos na época. Então, eu com um diploma na mão, de economia, doutoranda na França, voltando, já fui impactada pela dificuldade de fazer carreira. Mãe de família, fazer carreira profissional. Quer dizer, a universidade foi a outra porta, a porta que eu consegui abrir, entrar, e a carreira foi construída muito devagar, porque enquanto meu marido fez um doutorado na década de 60, eu tive um filho, e o doutorado não foi terminado. Voltei para o Brasil, eu tive 3 filhos, adequei o meu tempo de profissionalização ao crescimento das crianças. Embora eu tivesse uma super casa com 2 empregadas, portanto uma casa e uma sogra que morava comigo por amor, assim, a gente morava juntos porque se dava bem, mas então as figuras femininas eram muito, muito fortes. Meu marido é engenheiro,
vem trabalhar, trabalhou sempre com modelagem matemática, para energia e tal. Meu marido foi um grande companheiro feminista, nunca foi empecilho nenhum para nada, senão não teria feito essa trajetória. Quer dizer, eu tinha uma casa com muita mulher, né, 2 empregadas, sogra, quer dizer, a presença feminina garantida dentro de casa, 3 filhos, e um marido absolutamente que ia para as passeatas para dar segurança para a gente, confeccionava cartaz junto conosco, dizia quando a gente quis ir fazer um protesto com a seleção brasileira que ia embarcar em 84 e tinha um jogador que era espancador de mulher, e a gente queria fazer um auê lá no Galeão, na hora que a seleção fosse embarcar, ele falou, olha, Beto, se fosse você não ia, que vocês vão apanhar da torcida. Era o Serginho, a gente tinha feito umas faixas, Serginho espancador de mulher, quando a seleção estava embarcando para a campanha da Itália. Falou, olha, vocês vão apanhar, menina, não deu outra, se a gente tivesse ido, nós íamos ter saído debaixo do pau dos torcedores. Porque tinham 10 mil pessoas lá se despedindo da seleção, imagina aparecer umas 50 mulheres com faixa desejando maldade para a seleção. Isso era o meu marido. Outra vez eu queria me vestir de Nossa Senhora para sair numa passeata de 8 de março, ele falou, olha, eu não vou para a passeata para te pegar quando você vai apanhar no meio da rua, porque era com cartaz assim. Ó Virgem, tu que pecaste, tu que concebeste sem pecar, nos ensina a pecar sem conceber. Ai, ele falou, eu acho que vocês vão apanhar. Eu já estava até de manto azul, toda fantasiada, para ir para a rua. Esse era o meu marido, era o João Lizardo, o meu marido. 45 anos de casamento, do companheirismo. Quer dizer, ele aprendeu a ser feminista também.